Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Donizete Turesi, cirurgião dentista, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre implantes ortodônticos, ou mini implantes ortodônticos, ou mini implantes. É um tema que muitos colegas ortodontistas, ou mesmo clínico geral que milita na ortodontia, tem um pouco de receio de ler, de estudar e até de atuar nessa área, simplesmente pela palavrinha implantes. Já logo imagina que tem que fazer um procedimento cirúrgico complexo, precisa comprar motor de implante, porque já faz alusão aos implantes dentários convencionais. Mas não é isso que acontece, é muito mais tranquilo. É uma ferramenta fantástica e seria muito bom começar a estudar, começar a aprender. E o meu objetivo aqui é dar um start, iniciar. Não vou falar sobre biomecânica com os mini implantes. Vou apresentar os implantes, mostrar, aprender a escolher os implantes, as áreas a serem colocadas. Acredito que vai ser de muita valia. Vamos lá? Muito bom. Então, os mini implantes ortodônticos. Quais são as características dos mini implantes ortodônticos? Qual que é o instrumental necessário para a gente usar os mini implantes ortodônticos? A análise da região a ser implantada. Isso aqui é fundamental. As indicações. O planejamento, não o planejamento do tratamento ortodôntico, o planejamento da instalação desses mini implantes. O protocolo cirúrgico e as complicações. São esses temas que eu vou conversar com você nessa aula. 80%, 70% da aula você pode encontrar nesse artigo Mini Implantes Ortodônticos de Carlo Marassi, César Marassi e Tatiane Kouser. 70%. Muitas imagens estão aqui também. Quando for de outro artigo ou livro, eu vou fazer o apontamento. Então vamos lá. O que são os mini implantes ortodônticos? Os mini implantes ortodônticos são DATs. D-A-T. É uma sigla para abreviar dispositivo de ancoragem temporária. Um mini implante ortodôntico é um DAT? É. MARP é um DAT? O MARP é um mini implante Assisted Rapid Palatal. É aquele dispositivo para expandir a maxila que é fixado com mini implantes no palato. IZC é um mini implante fixado na crista zigomática. Buccal shelf, traduzindo, prateleira bucal, é na região posterior vestibular da mandíbula, onde a mandíbula abre. Chamaram de prateleira bucal. Muito bom. Por que é importante a gente saber que o mini implante é um DAT?
Porque quando a gente for a um congresso, vai ter o CIOSP agora, olha, o CIOSP tem todo ano, e nós vamos assistir uma palestra. Pelo tema, a gente sabe o que é. Palestra no CIOSP, DAT. Bom, provavelmente o palestrante vai falar de todos os dispositivos de ancoragem temporária. Dependendo do tempo que ele tiver para a palestra, ele só vai mostrar. Então, por isso que é bom a gente saber que um mini implante é um DAT, é um dispositivo de ancoragem temporária. Eles são produzidos em liga de titânio ou aço. Agora já vem outra coisa importante. Qual que é melhor? Qual que é pior? Muito bom. Não tem melhor, não tem pior. Ambos têm sua indicação. Nós vamos ver mais para frente. Agora, o importante é a gente saber que existem esses dois metais que são confeccionados os mini implantes. Um é uma liga de titânio e o outro é o aço. Eu já vou adiantando. Qual é a empresa, até hoje, que faz mini implantes de aço? Morelli. E de liga de titânio? Que eu conheço todas as outras. Aço Morelli. Certo? Então vamos lá. Menos bioativos do que os anteriores. Que anteriores? Os anteriores a ele. Atualmente, os mini implantes de titânio, eles eram produzidos pela mesma liga que se faz os implantes dentários. Só que lembra, qual que é o nome dele? Ele não é um DAT? DAT é temporário. Só que esses implantes com a liga que era feita antigamente, ele osseointegrava. E ficava difícil a remoção. Mas ele não osseointegrava muito porque ele é pequeno. Então, girando ele no sentido contrário ao da colocação, soltava, mas às vezes não. Então, o que se faz hoje? Eles são feitos hoje com uma liga de titânio menos bioativo, que tem menos propensão a osseointegrar, mas também osseointegra em algumas áreas. Bem menos, mas osseointegra um pouquinho. Isso é bom ou isso é ruim? O de aço não osseointegra. Isso é bom ou isso é ruim? Já vamos ver mais para frente. O diâmetro deles vai de 2,2 milímetros, passando por 1,5 até 2 milímetros. Hoje. Comprimento de 6 a 12 milímetros. E como é que eu vou eleger? Se é de 1,2, 1,5, 2, se é de 6 milímetros de comprimento, se é de 8, se é de 12, se é de aço ou se é de titânio. Hoje você vai sair daqui sabendo eleger. Confia em mim. Eles vão ser selecionados segundo o local da instalação. Dependendo da localização do mini implante, do implante ortodôntico,
é que vai ser eleito um modelo. Agora vamos lá. Titânio ou aço? Lembra que eu falei que tem de titânio ou de aço? Muito bom. Antigamente, o que se pensava? Se pensava isso daqui. Titânio é melhor. Fim de papo. Tanto que o de aço, hoje, ele é mais em conta. Ele custa menos. Porque o custo de fabricação do aço é menor do que o custo de fabricação do titânio. Não é porque é pior ou porque o outro é melhor. É custo. Mas, em 2015, Ângela Cardoso Dalvi, Carlos Nelson Elias fizeram esse trabalho no Instituto Militar de Engenharia para analisar o implante de aço em comparação a qual? Ao de titânio, que é uma liga de titânio. É essa liga aqui. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Que o aço, está aqui grifado, ele é um biomaterial satisfatório para substituir a liga de titânio na aplicação de um dispositivo como ancoragem temporária, na forma de implante ortodôntico. Veja bem, satisfatório. O que isso quer dizer? O que significa? Quando a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras. Satisfatório, na comunidade leiga, é que é aceitável, é mais ou menos. Você vai lá no restaurante, como é que tá esse arroz? Satisfatório. Pô, mas não tá bom? Então dá mais ou menos. No artigo, a gente precisa entender que essa palavra satisfatório significa que satisfaz todas as expectativas, tal qual a liga de titânio. O trabalho não é para comparar se ele é melhor, se ele é pior. É em relação à liga de titânio. É satisfatório. Mesma coisa. Certo? E por que então que muita gente usa só o aço? Por quê? Custo. Por causa de custo. Os implantes ortodônticos de aço são mais baratos do que os de titânio. Então vê quanto que é, quanto que não é, pronto. Mas o que a gente vai entender hoje aqui é a diferença entre eles. É saber escolher. Esse tema aqui causa dor de cabeça. Reesterilização dos mini implantes. Reesteriliza ou não? O que a gente faz? O que a gente faz? O que você acha? Vamos reesterilizar? Então vamos lá. Certa vez eu estava dando aula para um curso de especialização de direito médico e hospitalar. E chegou a hora de eu falar sobre esterilização. A plateia era de médicos e advogados. E eu fiz a seguinte pergunta. O que vocês achariam
se eu pegasse o meu espelhinho, o nosso espelho clínico, colocasse dentro da minha boca, passasse na minha bochecha, na minha língua, depois lavasse na pia e colocasse na boca de outra pessoa, sem passar pelo processo de esterilização em autoclave. O que você... Virar o rosto. Nossa, nossa. Aí eu fiz a outra pergunta. Então quer dizer que vocês não vão em restaurante? Porque o garfo, a faca, a colher que se usa em restaurante, o restaurante não tem sala de esterilização. Ele lava. E que diferença tem o nosso espelhinho para uma colher, para um garfo? Não vejo diferença. Já vou deixar claro que, como um protocolo, desde que eu saí da faculdade em 1995, já com o meu consultório, que é o que eu tenho até hoje, eu sempre esterilizei. Para não achar que eu não esterilizo. Esterilizo. E sempre tive autoclave. Mas vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o mini implante de aço da Morelli, que é o que eu uso, que é o que eu conheço. Na caixinha dele está escrito: não reesterilizar. Em todos os outros, de todas as outras empresas, de liga de titânio, também está escrito: não reesterilizar. Muito bom. Então vamos lá. Vamos pegar uma lima endodôntica. Lima para tratar canal, lima Care, lima Headstrong. Elas são de aço. Elas são espiraladas. Tal qual um parafuso. Só que elas são fininhas, elas são maleáveis. Eu não faço endodontia desde que eu saí da faculdade. Mas a lima é de aço. A lima endodôntica entra em contato com sangue? Entra. Ela entra em contato com alguma coleção purulenta? Pus. Entra. Ela entra em contato com tecido necrótico? Entra. O nervinho morreu. Entra. Quando a gente vai comprar as limas na Dental, elas já vêm esterilizadas? Não. Antes de usar, tem que esterilizar? Tem. Depois que a gente usou, que pôs em sangue, pôs em pus, colocou em tecido necrótico, a gente não lava, reesteriliza e usa novamente? Então, qual que é a diferença desse aço para o aço do mini implante ortodôntico? Fabricado, por exemplo, pela Morelli. Eu não sei a diferença. Mas talvez seja falta de conhecimento minha. Minha falta de conhecimento. Eu não vejo problema nessa reesterilização. Mas, nós vamos falar aqui agora de um trabalho da Universidade Federal de Juiz de Fora, Paula Caetano. Avaliação da resistência à corrosão de mini implantes ortodônticos submetidos à esterilização. Quais são os dois materiais que se usam para fazer o mini implante ortodôntico? Aço e liga de titânio. Aço corrói? Não. Aço é um material médico mais antigo que se usa aí e que não tem problema. Aço não corrói.
Então, esse trabalho deve estar falando de qual mini implante ortodôntico? Qual? Esse trabalho foi feito em 2017. Veja que não é novinho. Está falando do implante com a liga de titânio. E só para colocar o resumo, são os fabricados com a liga. Aquela mesma liga que eu mostrei antes. O processo de esterilização por autoclave não foi capaz de alterar a resistência à corrosão e nem as características visuais superficiais dos mini implantes. Por que eu recortei? Por que eu não escrevi? Para não, de repente, alguém pensar que são minhas palavras. Não são, está aqui, está o recorte do trabalho. Então, veja, segundo esse trabalho aí, pode reesterilizar. Nas caixinhas está falando, não reesterilizável. Não sou eu que estou dizendo, é o trabalho. Se você vai querer reesterilizar ou não, é outro problema. Vamos lá. Isso daqui é muito importante. Precisa saber bem isso daqui. Quais são as partes de um mini implante? Mini implante, ele é composto pela cabeça, pelo perfil transmucoso. Essa parte não vai entrar no osso. Vai ficar na gengiva inserida ou mucosa. E a rosca ativa é aqui que vai entrar no osso, da pontinha até aqui. Veja que o implante, o mini implante ortodôntico, ele é cônico. Ele não é cilíndrico. O que vai facilitar a instalação. Se ele fosse cilíndrico, iria precisar fazer abertura com as brocas cirúrgicas. Como ele é autorrosqueável, não tem necessidade. Nós vamos ver mais para frente. E o diâmetro dele, comprimento e diâmetro. Kit cirúrgico para instalação. O kit cirúrgico para instalação, eu peguei esses dois, como eu podia ter pego qualquer outro. Este é o da Morelli, este daqui é o da Sim. Eu poderia ter pego da Conexão, eu poderia ter pego N outros. O kit cirúrgico da Morelli é para implante da Morelli, os de aço. Este, por exemplo, o da Sim, é para implantes com a liga de titânio. Essa chave da Morelli, o kit da Morelli, só serve implante Morelli. O kit da Sim só serve implante Sim. O kit Conexão só serve implante Conexão. Só. Não dá para comprar uma chave e usar em outros. Então existe a chave de instalação, a chave digital, a chave de instalação, a chave digital, a lança para fazer a perfuração inicial quando necessário e as engrenagens para se colocar aqui o mini implante.
é aqui que ele vem. Chave, a lança, e aqui é que vai o mini implante. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para gente ver melhor. Essa daqui é a chave. Ela roda aqui, ó. Esta é a lança. Para fazer a perfuração. Como que instala? Pronto. Às vezes precisa fazer. Vamos pegar aqui um modelinho. Às vezes precisa fazer a perfuração inicial. É só tirar. E essa aqui, onde vai colocar o mini implante. Muito bom? Como é que se usa isso? Como é que segura? Não é igual uma caneta de alta rotação. Aqui, palma da mão, aqui, segura aqui. Faz força e gira. Força e gira. Força e gira. Vai parafusando o implante. Força, ao mesmo tempo, né? Força e gira, mas ao mesmo tempo. Força e gira. Força e gira. Vai parafusando o mini implante. Os formatos da cabeça. Existem dois tipos de formato. O formato em cabeça de bracket e o formato em botão. Eu gosto mais de usar o cabeça de bracket. Por quê? Porque se eu for colocar um elástico correntinho aqui e ele ficar angulado dessa forma, e eu estiver colocando correntinha daqui para cá e prender aqui, a chance dele descolar, dele sair, dele desprender é grande. Já aqui na cabeça de bracket, não vai desprender. Só por esse motivo. E na cabeça de bracket eu ainda tenho a possibilidade de passar um fio. Tem gente que gosta mais do botão. Aí é preferência. Eu uso mais o cabeça de bracket. Indicações. Quando que a gente vai usar o mini implante ortodôntico? Necessidade de ancoragem máxima. Não quer perder a ancoragem de jeito nenhum. Então você está com medo. Vai ter que fazer muito movimento, vai ter que fazer muita tração. Não quero perder. Mini implante ortodôntico. Pacientes não colaboradores. Muitas vezes, para não perder a ancoragem, a gente pode lançar a mão da barra transpalatina e o paciente se incomoda, ele não tem higiene correta. Hoje se usa pouco extra-oral, mas eu usei muito extra-oral. Eu comecei a fazer ortodontia em 1996. Hoje usa muito pouco, hoje ninguém aceitaria o extra-oral. Naquela época o paciente já não colaborava com o extra-oral, imagina hoje. Unidade de ancoragem comprometida, muito bom.
Qual é a unidade de ancoragem que a gente tem? É o molar. Primeiro molar. Ela pode estar comprometida. Como? Movimentação por algum problema periodontal, por exemplo. Ela pode estar com a coroa destruída pela cárie. Outro exemplo. Já pode estar com endodontia, núcleo e coroa. Outro problema. Ou ela pode estar ausente, ela não está nem comprometida, ela não existe. Primeiro molar perdeu. Como é que a gente vai ancorar alguma coisa no primeiro molar? Não dá. Então, lança-se mão dos implantes ortodônticos. E movimentos considerados difíceis. Qual é o movimento considerado difícil? Movimento de intrusão. O movimento de intrusão é considerado difícil. No caso de um molar, um mini implante pela vestibular, um pelo palato, sentidos opostos, passo elástico um para o outro. Falei que a gente não vai falar nessa aula sobre biomecânica, porque senão ela vai ficar muito extensa. Mas só para dar um gostinho. Essas informações foram tiradas daquele artigo. Muito bom. Planejamento. Aqui é legal. Para iniciar, o que a gente vai precisar? Radiografia periapical ou interproximal? Interproximal é melhor. Para quê? Para verificar o espaço entre as raízes. Porque o mini implante, ele vai ficar, esse mini implante que nós estamos falando aqui, ele vai ficar entre as raízes. Por exemplo, entre as raízes do segundo pré e primeiro molar. E para verificar também proximidade do seio maxilar. A proximidade do seio maxilar, sim. Quando existe a perda dos molares e nós não temos ancoragem, o que vai acontecer com o seio maxilar? Vai ter uma pneumatização do seio maxilar. O seio maxilar desce, ele se expande. E vamos imaginar, paciente de pré a pré, por exemplo, lá atrás, a região de molar, vai ter a pneumatização do seio. E se a gente não observar isso, vai perfurar o mini implante que vai cair no seio maxilar. Quando isso acontecer, esse paciente não dá para fazer ancoragem com mini implantes. Feito isso, muito bom. Mas em qual região nós vamos usar os mini implantes, então? Para quem não está familiarizado com o assunto, para quem nunca viu. Nós vamos usar na maxila anterior, na maxila posterior, na mandíbula anterior ou na região de mandíbula posterior? Usar em todas. Vamos usar em todas as áreas. Todas as áreas que precisar de ancoragem. Todas as áreas que o seu planejamento ortodôntico precisar. Vai usar. Geralmente, a gente vai eleger duas áreas. Por que duas áreas? Porque se no meio do processo um mini implante se soltar, nós já temos o lugar de eleição do segundo lugar do implante. Às vezes ele solta. Então sempre eleger duas e vamos colocar no lugar de eleição. Agora vamos lá. Eu falei que é totalmente diferente de um implante dentário, um implante convencional. E é mesmo. É totalmente diferente. Só que, de qualquer forma, nós vamos perfurar o osso.
E nós precisamos entender de densidade óssea. Esse desenho aqui é clássico, em qualquer lugar tem. Acredito que ele seja de domínio público, a pessoa que desenvolveu ele, mas eu retirei ele do site odontologistas.com, Princípios Básicos da Implantodontia. Então vamos lá. Vamos entender que essa parte rosa aqui, esse disco lateral que vem desde aqui até aqui, é a cortical. É o osso cortical. E esse marronzinho dentro aqui é o medular. Veja que à medida que nós vamos aumentando a numeração, esse halo vai diminuindo, o halo de fora aqui, ó, vai diminuindo de espessura e o do meio vai aumentando. A cortical vai diminuindo e a medular vai aumentando. A cortical vai diminuindo e a medular vai aumentando. A cortical não dá mais para diminuir e o que aumentou foi o trabeculado da cortical. Então vamos lá. Esse daqui é classificado como osso de densidade 1. Esse como de densidade 2. Densidade 3 e densidade 4. Precisamos entender isso. Por quê? Porque na região posterior da maxila, por exemplo, região posterior da maxila, densidade 3, tuber 4, mento. Tá dando muita claridade aqui, que pena. Mento. Densidade 1. Muita cortical. Densidade 3, 4. Pouca cortical. Agora dá para começar a entender quando que a gente vai fazer a perfuração inicial. Ou se vamos usar direto o mini implante autorrosqueante. Ou vamos fazer a perfuração antes. Aonde está mais indicado fazer a perfuração inicial? Osso densidade 1 ou osso densidade 4? Osso densidade 1. Faz a perfuração inicial. Osso densidade 4? Não tem necessidade. Fazer a perfuração. Nance, 2013. Mostra um corte do corpo da mandíbula. Olha só. Aqui, a cortical. Olha o trabeculado desse osso medular. Vamos, um exemplo. Veja, o dente está aqui em cima. O mini implante ia ser colocado aqui em cima. Nada aqui embaixo. Isso aqui está com cara de ser o canal mandibular. Mas só para a gente entender. Olha só como é o trabeculado. Vamos pegar um mini implante autorrosqueante. Vamos supor, um exemplo. Nós vamos fazer uma perfuração, nós vamos colocar um mini implante aqui. Porque o nosso planejamento indicou isso. Que vai facilitar para a gente o movimento ortodôntico. Um exemplo. Agora vamos lá. Olha a espessura dessa cortical. O implante de aço tem maior resistência à torção
do que o de titânio. Então, nessa cortical desse tamanho, estaria mais indicado o de aço. Sem a perfuração inicial. Mesmo assim, ia ser difícil. Se eu quiser usar o de titânio, eu vou ter que fazer uma perfuraçãozinha inicial. Vou ter não, é mais indicado. Porque ele tem menor resistência à torção. Corre o risco de, no meio da perfuração, ele quebrar. Corre o risco. Principalmente dos mais fininhos, dos que têm menor diâmetro. Então, sempre é indicado um diâmetro um pouquinho maior. Nós já vamos ver as indicações todas. Mas só para começar a raciocinar. Então, vamos lá. Em um osso que tem muito trabeculado aberto, por exemplo, um osso D3, será que não é mais interessante nós elegermos um implante de liga de titânio, que a gente ainda pode contar com uma possível osseointegração, mesmo que seja pequenininha, e não só com um imbricamento mecânico? Eu acho que sim. Em uma região que tem uma cortical bem espessa, posso colocar só o de aço, porque como está bem espesso aqui, e eu não devo me preocupar muito com osseointegração? Acho que sim também. Entenderam como é que a gente vai começar a escolher qual implante, qual mini implante, qual implante ortodôntico a gente vai usar? E não mais quanto custa? Esse aqui é R$10 mais barato? Entenderam como é que é? Então, vamos lá. Para ilustrar isso com um caso clínico, eu trouxe da Implant News 2023 um trabalho, reabilitação de maxila posterior atrófica com osteodensificação antes dos implantes. Ótimo. É um trabalho, é um artigo científico da área da implantodontia, feito por Jacques Luiz, Júlia Luiz, Flávia Suquecava, da implantodontia. Mas eu vou usar as imagens deles para ilustrar a aula com os mini implantes ortodônticos. Então vamos lá. Essa área aqui, essa prótese fixa, esse molar é um pôntico, que é esse aqui, que é essa área aqui. É aqui que eles vão trabalhar. E é aqui que eu, a reboque, vou usar o desenho para a gente trabalhar a nossa aula de implantes ortodônticos. Então vamos lá. Aqui tiraram, cortaram aqui, fizeram uma fotografia oclusal. Ótimo. Vamos lá. Preparo para instalação. Primeira coisa, escolher o mini implante. Escolher a cabeça, bracket ou botão, diâmetro, comprimento, aço ou titânio. Já vamos mais para frente, já dei uma palhinha. Cortical muito fina, às vezes o de aço fica solto. Melhor o de titânio, que de repente tem uma pequena osseointegração. Não faz perfuração prévia. Região de mento. Cortical grossa.
Talvez uma perfuração prévia melhore o de aço. Muito bom. Guia cirúrgico. Muitos colegas utilizam-se de um guia cirúrgico para fazer a instalação. Pode fazer um guia cirúrgico com um fio ortodôntico, com uma plaquinha de acetato, mas eu acho que só atrapalha, só incomoda. Eu vou ensinar como é que faz a instalação, vocês vão ver que não tem necessidade de fazer guia cirúrgico. Medicação prévia. Depende de cada paciente. Mas, honestamente, não tem necessidade nenhuma de nenhuma medicação. Protocolo cirúrgico. Então, passo a passo. Essa foto é de uma pacientinha minha. É de uma pacientinha minha. Ela chegou esses dias no consultório, eu aproveitei e peguei a foto para colocar aqui para aula. Veja, ela não vai usar mini implante ortodôntico, tá? E não tem necessidade. Eu só gostei da foto para ilustrar como achar a localização da onde colocar o mini implante, tá? Mas esse não é um caso para se fazer mini implante. Então vamos lá. Profilaxia e anestesia superficial. Esse é um ponto bom. Por que anestesia superficial? Não se anestesia infiltrativa. Não se anestesia em fundo de saco. Não anestesia. Por quê? Porque caso na hora da instalação do implante ele encoste numa raiz de dente, encoste no ligamento periodontal, o paciente vai se queixar. Aí volta. Se fizer uma anestesia, ele não vai sentir. E aí você vai perfurar. Você não vai perfurar a raiz do dente, mas você vai raspar no ligamento periodontal e esse mini implante não vai ficar aí. Se isso acontecer, é só remover. Remove, deixa quietinho, deixa descansar um pouquinho, volta tudo ao normal, tá? Mas a anestesia é no local onde vai ser instalado o mini implante. Não vai anestesiar o dente como nós estamos acostumados, não. Tá? Então vamos lá. Lembra que eu falei da radiografia periapical ou a interproximal? É aqui que nós vamos ver o posicionamento das raízes. Vamos imaginar uma raiz aqui, outra raiz aqui. Por exemplo, aonde vai ser instalado o mini implante? Bem no meio. Lembrando que essa distância aqui, olha, tem que ter pelo menos 2,5 milímetros. Porque o implante tem 1,5 milímetro de diâmetro. Tem que ter pelo menos 2,5 para poder caber o implante aí. Tá? E se não tiver? Tá tudo direitinho, tá tudo certo. A única coisa que não está certa é que as raízes são muito juntas. O que faz? Cola-se os brackets errado aqui, errado entre aspas, de modo que a hora que passar o fio, vou imaginar que isso aqui sejam as raízes, de modo que a hora que passar o fio, as raízes vão divergir. Ótimo. Coloca o mini implante no meio, faz o trabalho que tem que fazer, depois tira o mini implante e recola o bracket na posição correta,
as raízes voltam ao posicionamento normal. Não vai deixar de usar o mini implante por causa disso. É só fazer isso, dá certo. Um passo a mais, vai investir um pouquinho mais de tempo, mas não mais do que isso. Então, aqui, descobrimos o posicionamento mesiodistal, o mesiodistal. Agora vamos o posicionamento vertical. Como é que nós vamos descobrir o posicionamento vertical? Vamos pegar uma sonda milimetrada e medir o sulco gengival, que geralmente tem 3 milímetros. Geralmente. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Qual que é a altura vertical? 4 milímetros mais o sulco. Se o sulco gengival tem 2, 4 com 2. Se tem 3, 4 com 3. Se tem 1, 4 com 1. Mas o limite vertical é a linha mucogengival. Aqui, nessa imagem, nessa região aqui, você consegue saber onde é que está a linha mucogengival? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Linha mucogengival. Por quê? A mucosa, ela não é inserida. Ela não está grudada. A hora que você vai colocar o parafuso e começar a girar, toda aquela mucosa começa a grudar no implante e gira tudo junto. Vira um horror aquilo. Fora que, dependendo da localização, a hora que você acaba de colocar, o que essa mucosa faz? Ela engole o implante. Você perdeu ele. Às vezes acontece. Então, o que acontece? Quando precisa colocar na mucosa, às vezes precisa. Para evitar que isso aconteça, usa-se um transmucoso um pouquinho maior e pega o bisturi e faz um cortinho ali. Ele vai abrir, aí você vai conseguir fazer a instalação sem que a mucosa grude nas espiras do implante ortodôntico. Mas precisa fazer esse cortinho, senão vai ficar muito ruim. Então vamos lá. Achamos a linha mucogengival. Já tínhamos o posicionamento mesiodistal. Pronto. É aqui até aqui que vai ser colocado o mini implante. Até aqui. Se precisar vir para cá, anestesia, faz um cortinho, mas evitar. Tranquilo? Não tem segredo. Não tem segredo. Protocolo cirúrgico. Lembra que eu falei do transmucoso? Que é esse daqui? Como é que nós vamos descobrir qual é a altura do transmucoso? Deixa eu voltar esse slide aqui. Lembra que eu falei da sonda milimetrada? Coloca a sonda milimetrada, a sonda de periodontia. Coloca a sonda, tem 3 milímetros, com 4 dá 7, dá 6, dá 5. Por fora a gente mede aqui, ó. Vamos supor que deu aqui. Fura essa gengiva por fora com a própria sonda. Faz um piquezinho. Faz um furinho.
Faz um furinho na gengiva. Pronto. Já marcou aonde que é a instalação do implante. Eu acho que um guia cirúrgico aqui, com um fio de Orton, uma placa de acetato, só iria complicar. Sonda milimetrada, mede por fora, faz um piquezinho. Pronto, resolveu. Tá? E como é que a gente vai medir o transmucoso? Existem colegas que não dão muito valor para isso, mas precisa, é muito importante. Tem um jeito da gente medir. É fazendo uma pequena cirurgia e olhando aqui a espessura dessa mucosa, dessa gengiva inserida aqui. Mas eu acho que não tem necessidade para tanto. Essa foto é daquele trabalho da Implant News. Isso aqui é uma broca que eles vão fazer, vai ser feito um furo para um implante convencional. Mas veja, olha a espessura, olha a altura do transmucoso. Com a própria sonda milimetrada, a hora que você marcar o local da inserção do mini implante, a hora que você tira, você já vê quantos milímetros que tem. Pronto, já viu a espessura do transmucoso. E aí vai escolher cabeça do implante segundo o seu trabalho, segundo o seu planejamento ortodôntico. Transmucoso. Acabamos de ver como é que vamos achar. Se vai ser de aço ou se vai ser de liga de titânio, aí é minha opinião. Densidade cortical fina, eu colocaria um de liga de titânio. Cortical grossa, eu colocaria um de aço. Mas isso sou eu. Com ou sem perfuração prévia? E aí? No nosso caso em questão, você perfuraria previamente aqui? Aqui seria a região do molar. Aqui é o segundo pré. É uma região a se colocar um mini implante. Aqui. Você faria uma perfuração prévia nessa região posterior vestibular de mandíbula? Vamos lá. Essa aqui é uma tomografia da região que eu estou pegando do trabalho da Implant News, que eu já falei aqui. Muito legal isso daqui, porque aqui a gente consegue ver a espessura da cortical e a espessura óssea que a gente vai ter para colocar o mini implante. Teoricamente, e só teoricamente, nós precisaríamos ou deveríamos pedir a tomografia em todos. Mas só que a gente não faz isso por causa de custo. Começa a ficar caro o tratamento. Então, existe um padrão, existe um protocolo, existe uma média dos tamanhos dos implantes e das regiões, que eu já vou mostrar. Mas veja, olha essa cortical aqui. É essa. É aqui. Você faria uma perfuração prévia? Esse aqui é aquela nossa imagem anterior. Você faria uma perfuração prévia aqui? Legal! Agora você já sabe aonde é mais interessante fazer a perfuração prévia e onde não é. Nessa região fininha, osso D3, se colocaria um implante, um mini implante ortodôntico de liga de titânio ou de aço? E aqui?
Olha como o raciocínio já está indo bem. Eu colocaria aqui um de liga de titânio e aqui um de aço. E a gente não deve escolher qual é o mini implante pelo preço. Que vai dar errado. A gente vai colocar, vai soltar. Vai colocar, vai soltar. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro para a gente. Mas vamos lá. Aqui ficou legal, porque essa imagem é do mesmo trabalho. Já tem uma perfuração para a instalação de um implante convencional. Mas dá para a gente ter uma ideia da espessura dessa cortical. Olha como é fininho. Como está mostrando aqui. Acha que tem necessidade de fazer uma perfuração inicial aqui? Vês que o nosso mini implante, ele é autorrosqueante. Olha a pontinha dele. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Legal? Olha como vai. Olha como vai abrindo a mente da gente. E aqui é a sugestão de escolha dos implantes ortodônticos que Carlo Marassi, César Marassi e Tatiane Kouser indicam. Então vamos lá. Maxila ou mandíbula vestibular anterior. Diâmetro, 1,5 milímetro. Rosca, 6 milímetros de rosca. Transmucoso, 1 milímetro. Perfuração prévia? Não. Pode tirar um print dessa tela. Tira um print dessa tela, que essa daqui é muito interessante. Eu não vou ficar lendo todos, porque é só ler, tá? Mas eu só vou explicar essa angulação. Essa angulação. E aqui ele diz onde ele acredita que seja interessante fazer perfuração prévia ou não. Mas vamos lá, a angulação. Só para a gente entender isso, o que ele fala sobre a angulação? Ele fala isso daqui, ó. Vamos pegar a instalação do mini implante. Sempre em relação ao osso. Ao osso. Sempre em relação ao osso. Aqui eu consegui, ótimo. Ao osso. Então vamos lá. Se eu vou usar uma mecânica de tração, vou colocar um elástico anterior e vou ancorar no mini implante aqui, o que ele diz? Que é melhor inclinar o implante de distal para mesial. Eu vou exagerar. De distal para mesial. Porque a chance desse elástico que está tracionando de canino até aqui arrancar o implante é menor. Eu estou exagerando aqui. Se eu instalo o implante assim, a hora que... Eu estou exagerando. A hora que eu colocar o elástico puxa o implante para fora. Então, 90 graus, um pouquinho para trás, para distal. Para a hora que o elástico fizer a força aqui, ele não arrancar o implante. E se eu fizer um movimento de intrusão? Eu quero intruir o molar. Eu vou colocar ele em 90 graus? Não, eu vou inclinar ele um pouco assim, ó. Pronto. Porque a hora que eu colocar o elástico para cá, a chance de arrancar o mini implante é menor. Então a angulação é sempre fugindo da força do elástico. O elástico vai puxar daqui para cá, eu faço isso. Senão ele arranca. A tendência é ele tirar o elástico. Entenderam a angulação? Agora, quem faz clínica, que nem eu, que nem você,
tem que entender que esse é um trabalho teórico. Então, tem um momento lá que ele escreve de 60 a 90 graus. Como é que dentro da boca a gente vai conseguir fazer 63 graus? É impossível, né? O que ele quer dizer com isso para o clínico é que se você inclinar um pouquinho no sentido contrário ao do elástico, vai favorecer ao elástico permanecer na posição. Certo? Vamos embora. Olha aqui. Agora, outra coisa interessante. Aqui é um desenho ilustrativo deste mesmo trabalho, mostrando a perfuração da cortical com um contraângulo, com uma fresa de lança, que é essa aqui, a fresa lança, e a instalação do mini implante. Muito bom. Veja que as roscas ficam dentro do osso e aqui o transmucoso. O implante não aperta a gengiva, ele encosta nela, tá? Essa parte do transmucoso encosta. E essa chave aqui? Essa chave é diferente da minha, porque essa daqui tem controle de torque. E o indicativo é que o controle de torque seja no máximo de 20 newtons. Para ter uma segurança, o mínimo de diâmetro do implante, 1,5 mm. 1,5 mm. Menor do que isso, a chance de fraturar, ela já se torna um pouco grande. E após a instalação, precisa verificar se tem estabilidade primária. Se o implante ficou firme. Então, veja, a minha chave não tem o controle de torque. A minha não tem. Aquela tem. Essa é mais antiga. Só que eu sei na mão se tá muito duro ou se não tá muito duro. Hoje, eu acho que nem vendem mais a chave sem controle de torque. Então, o máximo, 20 newtons. Mas, dependendo do fabricante, pode ser que mude alguma coisa. Após a instalação, carga imediata, já pode começar a fazer a tração. Só que com uma carga de baixa intensidade. De quantos newtons? 100 newtons. Põe 100 newtons. Alguns falam 200. Mas pode pôr 100. Nas duas primeiras ativações. Depois, já pode aumentar. Porque após a estabilidade primária, vai ter a secundária. Porque a densidade óssea aumenta ao redor do implante à medida que tem a demanda funcional. Se a densidade óssea aumenta, tendo uma região com a cortical mais fina, talvez seja mais indicada a instalação do mini implante com a liga de titânio. Se tem uma cortical bem grossa, talvez não tenha necessidade. É assim que a gente vai começando a fazer eleição. Pode ocorrer pequena osseointegração, mas que não vai prejudicar a remoção dele. Fazendo o movimento contrário, ele solta. Não vai ter problema.
Da segunda ativação, pode ser até 400 newtons de força. Mais que isso, não. Aplicações clínicas. Vamos lá. Quando que a gente vai usar? Quando que nós vamos usar o recurso do mini implante? Quando? Se eu fosse nessa aula aqui começar intrusão de molar, tracionamento, a aula ia levar muito tempo. Então vamos dividir. Como eu falei no início, a aula não é de biomecânica. Quando que a gente vai usar o recurso do mini implante, então? Todos os casos em que se desejar ancoragem absoluta. Simples assim. Se você fizer o seu planejamento, precisar de uma ancoragem, e ao invés de usar o implante ortodôntico, quiser usar barra transpalatina extra-oral, tá ótimo. Pode usar o mini implante? Pode, muito mais fácil. Muito mais fácil do paciente usar, muito mais fácil de colocar. É só começar. Com essas informações que eu estou passando, dá para fazer tranquilamente. Complicações. Mobilidade ou deslocamento. Se o mini implante está com um pouco de mobilidade, pode pegar a chave e tentar apertar de novo. Ver se ele fica. Se ele deslocar, tira. Lembra que nosso planejamento tem 2 sítios de eleição? Já coloca no outro. Sem problema nenhum. Infecção ou inflamação ao redor do implante. Isso vai acontecer, geralmente, pela dificuldade ou falta de higiene. E não por outro motivo. O problema aí é em decorrência da higiene. Uma outra coisa que pode acontecer aqui em cima, que eu esqueci de falar, o implante pode ficar mole, porque ou o paciente bateu a escova para escovar, porque ele não está acostumado, ou ele vai com o dedo lá para ver se está firme mesmo. Toda hora, deixa eu ver se está firme isso aqui. Vai deslocar. Então preciso orientar. Quanto à higiene, bochecho com algum enxaguatório, clorexidina é o melhor. Escovação, para evitar que isso aconteça. Fratura do mini implante. Pode fraturar? Pode. O que vai acarretar isso? Na hora da instalação, vamos pegar uma cortical muito densa, muito grossa. Instalamos. Nós estamos instalando o implante. Tal qual uma lima endodôntica. Tal qual. Quando, nos nossos primórdios, estamos fazendo endodontia, a lima travou no ápice, a gente fez uma torção, ela tem, no meio, ela vai se torcer. No caso dos mini implantes é a mesma coisa. Vamos lembrar que o mini implante ortodôntico com liga de titânio, ele tem menor resistência à torção do que o de aço. Se a cortical agora, eu estou insistindo, porque isso daí é uma complicação e é fácil de resolver. Cortical grossa, ou faz a perfuração prévia
e usa o mini implante de titânio ou o de aço. Agora, se ficou difícil, se usou para instalar uma força maior de 20 newtons, mais do que 20 newtons, pode ter acontecido alguma torção extra nas espiras do implante ortodôntico. Na hora que faz o movimento de volta para retirar, é a linha de fratura. É ali que fratura. Das duas, uma. Ou deixar lá, ou tem que descolar a gengiva, descola, e aí, com uma cirurgiazinha, uma broquinha óssea, te tira a pontinha do mini implante, não vai ter problema nenhum. Não é por causa disso que você vai deixar de fazer essa técnica. Contato do mini implante com a raiz do dente. Essa eu já falei, tranquila. Não anestesia fundo de saco, não anestesia dente. Começou a instalação, sentiu dor, é só tirar e mudar a angulação. Tranquilo. Aqui é um pouco mais complicado. Existe uma chave digital e esta chave. A chave digital para instalação, ela é muito pequenininha. Ela é muito pequena. Junto com saliva, junto com a luva, a chance de girar, escapar, é muito grande. Então, o que eu faço? O que eu faço? Eu não tenho chave digital. Eu não tenho. Porque senão pode ser que eu vá correr o risco de querer colocar num lugar melhor, de distal para mesial, lá em cima, e vai escapar e vai cair. Então eu não tenho. Mas, para quem vai usar, para quem gosta, o ideal é passar um fio dental e amarrar. Isso daí é o ideal. A chave digital. No mini implante, o que às vezes acontece? Acontece isso daqui. Perdeu o mini implante. Eu perdi dormindo e eu cuspi? Eu engoli? Eu aspirei? Bom, vai virar um perereco. Então, sempre que colocar o mini implante, tenta, de alguma forma, prendê-lo junto ao fio, junto ao bracket, de algum jeito, para caso ele se solte, ele ficar preso lá. É uma sugestão. Gente, obrigado. Obrigado por ter ficado aqui comigo até essa hora. Essa aula foi um pouquinho mais comprida, mas acho que deu para sanar bastante dúvida sobre os mini implantes ortodônticos. Deu para desmistificar muita coisa. E pode acreditar, é um recurso muito importante, muito tranquilo de se usar. Assim que você começar, eu tenho absoluta certeza que não vai querer sair dos implantes ortodônticos. Muito obrigado. Tchau, tchau.